Dando continuidade à aula de obsessão, vamos agora falar sobre desobsessão. A própria palavra já traz o seu prefixo des. Des significa ausência, negação. Então, desobsessão, ao pé da letra, significa ausência de obsessão. Vamos analisar ao longo desta aula a desobsessão no sentido amplo e no sentido restrito. Jesus, o nosso grande mestre. Esse trabalho de desobsessão foi iniciado por Jesus, indicando todo o caminho, todo o processo terapêutico a ser empregado, porque antes dele, os chamados obsessos eram marginalizados, excluídos, objetos de curiosos e padeciam como loucos. Eram expostos em praças públicas, eram chamados de loucos. E Jesus, com a sua proposta amorosa de terapia, inicia então o processo da desobsessão propriamente dito. Por quê? Porque Jesus propõe a lição do amor que liberta e cura através da prece, da oração e do jejum. Vamos compreender isso daqui a pouco. Vamos guardar aí, ó, prece, oração e jejum. Para expulsar demônios, ele reforça essa orientação da oração, do amor incondicional, do amor infatigável e do jejum das paixões. E tem uma passagem onde os discípulos retornam dizendo para Jesus que não tinham conseguido expulsar alguns demônios de determinada pessoa. Na imagem aí, a gente percebe uma multidão ao redor de Jesus, expondo um homem com problemas de loucura, problemas de obsessão. E Jesus, então, diz o seguinte, ele vai explicar aos discípulos por que eles não tinham conseguido expulsar aqueles demônios. Ele diz o seguinte, se amardes ao revés de detestardes, se desejardes socorrer, e não apenas os expulsardes, tudo fareis, pois que tudo quanto eu faço, podeis fazê-los, e muito mais, se o quiserdes. Somente nesse trecho, nós já temos toda a terapêutica de Jesus. Quando ele começa, se amardes, ao invés de detestardes, porque o impulso primeiro daquele que quer fazer mal ao outro é de ódio, é odiar aquele que quer fazer o mal. Mas a indicação de Jesus não é essa. Olha aí, se amardes, vamos substituir. Ao invés de odiar, ame aquele que quer fazer o mal. Ao invés de afastar, socorra aquele que quer fazer o mal. Ele precisa de ajuda. Foi o que eu disse, está tudo nesse trecho. Toda a terapêutica amorosa que cura e que alivia está aqui. E ele conclui dizendo, tudo quanto eu faço podeis fazê-los, e muito mais se o quiserdes. Mas é necessário querer. O primeiro passo, a primeira decisão é de querer atender, de querer socorrer, de querer amar. Porque Jesus também disse a todos nós, aos discípulos, e deixou para nós como legado, amai-vos uns aos outros. Ele não diz, amai-vos alguns, amai-vos aqueles, a estes. Não há distinção. Amai-vos, amai-vos. É a lei de amor, amor incondicional. E na hora no caso dos discípulos, expulsar os demônios, eles não conseguem justamente por isso, porque estavam ainda sem condições de perceber a necessidade de acolher aquele que obsidia, de acolher com amor, não apenas afastar daquele que está sendo obsidiado, mas também de acolher.
para que os dois tenham oportunidades de se refazer. Nós vamos ver que todo tratamento indica um refazimento, mas é algo muito profundo, porque se a gente não corresponde ao tratamento, naturalmente vai haver a reincidência. Isso acontece quando estamos doentes, vamos ao médico, precisamos ali ser socorridos em situação de emergência no posto de saúde. O médico vai fazer uma avaliação, uma análise dos sintomas, vai nos dar um socorro. O nome já está dizendo, pronto-socorro. Mas o médico pode também chegar e dizer o seguinte: quando você melhorar do que você está sentindo agora, você deve procurar um médico seu para fazer um check-up, para fazer seus exames, para poder investigar quais foram as causas do que te fez passar mal e te trouxe aqui. Então, o pronto-socorro é para um alívio imediato. Mas a terapêutica de Jesus, fazendo essa comparação, a terapêutica de Jesus, ela é mais profunda. Ela não é um pronto-socorro apenas, é também um pronto-socorro, mas quando nós percebemos que para haver a cura e a libertação, precisamos de uma terapia mais longa, uma terapia mais profunda, uma imersão, um mergulho. Então, fazendo a comparação com o médico, quando estamos necessitando do pronto-socorro, vamos correndo lá, tomamos aqueles remédios, os sintomas são melhorados, tá? A gente pode não ir investigar quais foram as causas daquele mal-estar e prosseguir, ou a gente pode chegar até o médico depois, mesmo já tendo passado todo o mal-estar, e procurar fazer exames para resolver o problema lá na base. Mas é preciso o quê? Uma decisão individual, precisa vontade. Por isso que no final ele coloca, ó, podeis fazê-los e muito mais se o quiserdes. É necessário que se queira. Todo e qualquer tratamento é necessário que se queira, que se permita. Esses tratamentos que vamos fazendo com os médicos de nossos males físicos, de doenças quaisquer que sejam, é necessário também que se queira e que se tenha uma disciplina. Porque não adianta toda a recomendação de um médico, por exemplo, além da receita, dos remédios, mas os médicos geralmente, quando é algo mais grave, mais amplo, ele dá uma orientação para o indivíduo. Por exemplo, alguém que esteja com hipertensão arterial precisa tomar remédio, mas precisa também ter outros cuidados. Precisa cuidar da alimentação, precisa cuidar de fazer uma atividade física. Isso é um tratamento. Porque não adianta cuidar somente do tomar o remédio. Precisa se tratar, se cuidar. Então, no caso da desobsessão, é algo bem parecido. Por isso que a terapêutica indicada por Jesus é a terapêutica completa. E é aquela terapêutica onde precisamos nos lançar todos os dias, que é a terapêutica do amor incondicional. Ele nos diz, amai-vos. Ele não diz, ame apenas aos que estão perto de você, aos que estão dentro de tua casa, não. Amai-vos. Reconcilia-te com os inimigos. E existe a necessidade desta reconciliação com os inimigos, porque como vocês viram na aula de obsessão, esses inimigos podem retornar para fazer cobranças indevidas por conta da falta de algo maior, que é o quê? O perdão. E tudo isso foi ensinado por Jesus. Perdão das ofensas. Então, Jesus tem a terapêutica própria.
E a primeira orientação é a oração, a prece. Por que a oração? Quando ele fala o jejum e a oração, ele fala isso para os discípulos, que é justamente a fonte de todo fortalecimento. A oração vai conectar a criatura ao Criador. É a elevação do pensamento a Deus. Com a oração, nós conseguimos louvar, pedir, agradecer e conseguimos nos fortalecer diante de todos os infortúnios. A oração é a nossa força. A terapêutica de Jesus nos recomenda o jejum das paixões. Muitas vezes confundimos jejum, pensando que é apenas parar de comer durante um tempo esse ou aquele alimento. Ora, o alimento material é para o corpo físico, mas existe aquele alimento que é para o espírito. Precisamos estar atentos, eu repito, que somos seres espirituais. Então precisamos de alimentos também para nós espíritos. E quando Jesus fala sobre o jejum, ele se refere ao jejum das paixões, que é o exercício da autodesobsessão. Autodesobsessão. É de onde tudo parte, de onde tudo começa. Quando precisamos nos perceber como responsáveis também por todo o processo de obsessão em que possamos estar inseridos. Nós não somos anjinhos, não fomos anjinhos. Já foi dito isso. Temos nossas imperfeições morais, imperfeições estas que precisam ser trabalhadas através dos processos, 1000 processos de reconhecimento e de esforço para a nossa reforma interior. É justamente a mudança de clima mental pela transformação moral, porque essa reforma interior vai nos transformando moralmente. E esse jejum das paixões é tudo aquilo que ainda temos dificuldades, ou seja, todas as nossas imperfeições, aquelas imperfeições que foram listadas lá na aula de obsessão. E Jesus recomenda esse processo da autodesobsessão, não com esta palavra, autodesobsessão, mas no Evangelho, quando ele está diante daquela mulher adúltera, olha aí a imagem, a mulher aos pés de Jesus, suplicando um socorro, suplicando perdão, suplicando uma nova oportunidade. E ele diz para ela: onde estão aqueles que estavam te condenando? Eu também não te condeno, mas retorne e não volte a pecar. Porque entenda pecado como nossas imperfeições morais. Entenda pecado como tudo aquilo que ainda nos afasta da perfeição, da felicidade, todas as nossas mazelas interiores. Então, a moralização íntima é condição essencial para a cura, tanto do algoz como da vítima. A reforma íntima será, então, essa luta para dominar essas más tendências, essas más inclinações. Ninguém fará se você não quiser fazer por você mesmo. Então, nós precisamos estar atento a todas estas recomendações. A autodesobsessão é o primeiro passo, que é justamente esse reconhecimento da necessidade da nossa mudança de padrão vibratório, de sintonia, de elevação do pensamento através da prece, da conexão com bons espíritos, que vai fazer, que vai ajudar o processo da desobsessão. A terapêutica de Jesus se resume aí. Ama o teu próximo como a ti mesmo, está lá em São Mateus capítulo 12. Perdoar as ofensas é a maior virtude do amor ao próximo.
Quantas vezes Jesus recomendou o perdão das ofensas? E o que seria a obsessão senão a cobrança indevida daquele que se sente ofendido, injustiçado e utiliza tudo isso como direito para perseguir o outro, encarnado, desencarnado, como vocês viram. Como a obsessão pode se dar em vários âmbitos, encarnado para encarnado, encarnado para desencarnado, entre desencarnados, por causa da falta do perdão. Porque o perdão envolve a reconciliação, envolve a retomada do caminho, mas de outra maneira. É reconhecer que o outro também tem dificuldade e que não é bom para nenhuma das duas partes continuar caminhando com mágoa, com rancor, com ódio, com raiva. O perdão das ofensas restaura, alivia, cura. Por isso que a terapêutica de Jesus envolve as duas partes. E vai ser justamente a terapêutica utilizada nas casas espíritas. Nós vamos ver isso daqui a pouco, passo a passo, todas as indicações. Então, temos nas nossas mãos o Evangelho com todas as lições de Jesus. Temos já nas nossas mãos toda a terapêutica indicada por Jesus. Só nos falta agora colocar em prática. Mesmo sendo difícil, mesmo sendo complicado, mas por isso que partimos de nós mesmos. Porque quando conseguimos lidar com as nossas imperfeições morais, reconhecendo em primeiro passo que nós temos essas imperfeições, esta ou aquela, uma em maior grau do que outra, já é um grande avanço, porque já podemos ter o início do tratamento propriamente dito, de onde começar esse trabalho de burilamento interior. Então, a desobsessão, como foi dito antes, em sentido restrito, é justamente esse tratamento da obsessão orientado pela doutrina espírita. E em sentido amplo, é o processo de regeneração da humanidade. Por que nós colocamos em sentido amplo? Em sentido amplo, é o resultado da desobsessão de cada um de nós. É o resultado das desobsessões individuais. Porque como ainda estamos com imperfeições para serem trabalhadas, como ainda estamos com muitas questões de obsessões para serem trabalhadas também, precisamos entender o seguinte: quando temos que ainda varrer, resolver todos aqueles lixos internos que ainda temos, eu sempre faço a comparação da seguinte maneira: estamos inseridos dentro de nossa casa que está em uma rua. Se a gente varre a porta da nossa casa e mantém a porta da nossa casa, o nosso passeio limpo, e se cada um faz isso na rua, nós teremos uma rua inteira limpa. Então, no processo individual, é o processo restrito, é cada um cuidando da sua reforma íntima, da sua reforma individual, e isso vai favorecer a toda uma coletividade. A terapêutica espírita são todos esses meios que vão aliviar ou curar a obsessão. Por que nós dizemos aliviar ou curar? Porque há obsessões que não se resolvem apenas em uma encarnação. Um mal que existe, por exemplo, há muito tempo, não vai se resolver subitamente, não é milagre. Muitos estão cansados de sofrer, acabam se rendendo ao refazimento do caminho. Dos tormentosos processos obsessivos, o homem só se liberta quando entender o quanto é responsável pelo próprio tormento.
Daí a gente vai lembrar agora da responsabilidade individual, de quando se toma quando se toma conhecimento e quando se compreende essa responsabilidade. E existe, então, aí também envolvida o quê? A vontade do indivíduo. Então, o centro espírita, os meios espíritas, são esses meios adequados para aliviar, se não for possível curar totalmente o processo. E como é essa terapêutica espírita? A cura depende principalmente do obsediado. Então, a cura depende principalmente daquele que está indo buscar o tratamento. É o que nós estamos falando a todo tempo. Porque quando Jesus diz, não apenas afastai o obsessor, mas trata dele também, a gente pega aí esse gancho para entender que não adianta afastar o obsessor do obsediado. É necessário que aquele que é chamado de obsediado tenha consciência que ele também é responsável, e principalmente o único responsável pelo próprio tratamento. Então, ao buscar o tratamento, muitas vezes acha que vai acontecer um milagre, um afastamento daquele problema, e vai sair dali uma nova pessoa, mas só vai sair do centro espírita uma nova pessoa se conseguir colocar em prática todos os dias, dali por diante, de todas as recomendações do Evangelho. Eu diria que o tratamento de desobsessão é um tratamento para a vida inteira. É um tratamento para todos os dias. Porque precisamos estar todos os dias trabalhando o jejum das paixões. Precisamos todos os dias estar em prece, em sintonia com bons espíritos, orando a divindade, em conexão com o alto. Precisamos estar todos os dias com pensamento elevado, com pensamentos salutares. Então, eu diria que esse tratamento não acaba, não termina. Obviamente que alguém que está em busca de um tratamento específico no centro espírita, ele será orientado durante algum tempo, será acompanhado por uma equipe, onde vai acontecer aí o auxílio fraterno, uma entrevista. Então, ele é chamado para uma entrevista onde ele expõe a situação, o problema. Isso é feito de maneira sigilosa, por pessoas que são preparadas, por pessoas que estão ali para escutar e orientar. O tratamento se inicia justamente nessa entrevista. E a pessoa é orientada a frequentar algumas reuniões doutrinárias durante um tempo, obrigatoriamente. Mas eu volto ao que eu disse há pouco. Eu diria que esse tratamento é para sempre. Porque o que é que acontece? Muitas pessoas, depois que acontece o alívio do processo da obsessão, ou quando recebe o que se chama de alta do tratamento, alta entre aspas, é uma alta porque aquele problema foi resolvido, mas muitos se afastam do centro, muitos se afastam das reuniões doutrinárias, muitos não vão mais aos grupos de estudo, não querem mais nem saber. É aquela velha história do remédio. O remédio está fazendo bem, toma. Quando passa a dor, para de tomar. Esquece de tomar um remédio para hipertensão, a pressão volta a descompensar. E qual seria o remédio para a desobsessão? Olha o que eu estou falando aqui desde o início. Quais são os medicamentos que são orientados para que se tenha a cura da desobsessão? Ah, mas eu também disse que pode não acontecer a cura total, mas eu disse que pode acontecer o alívio. O alívio vai acontecer, mas é necessário um esforço do chamado obsediado. É necessário um esforço muito grande
para permanecer ali, vibrando, permanecer dentro de vibrações elevadas, dentro do caminho do bem. É necessário o esforço para não abandonar o estudo, para não abandonar as doutrinárias, porque acha muitas vezes que só precisa ir para a reunião doutrinária enquanto está no tratamento. Depois começa a filar uma, filar a outra, e não é bem assim. Aí acontece o quê? Esse desvio favorece novos processos. Então, essas reuniões doutrinárias são importantes porque vai esclarecer tanto ao obsediado como ao obsessor. Reuniões doutrinárias são aquelas reuniões que temos nas casas espíritas, onde existem palestras esclarecedoras. Toda casa espírita tem o seu horário de reunião doutrinária, onde as pessoas se sentam e ali escutam palestrantes sobre determinado tema. Durante esse momento da palestra, muitas curas são feitas, muitos atendimentos são feitos pela equipe espiritual da casa. A gente nem vê com esses olhos, como dizemos, mas podemos perceber, podemos sentir quando aquele que está em tratamento absorve aqueles conteúdos como lição, como proposta, como propósito, como reflexão para a sua conduta. Isso, olha o que está escrito aí, tanto o obsessor como o obsediado estão sendo educados. Então, o tratamento da casa espírita vai ajudar aos dois lados. As reuniões mediúnicas de desobsessão, elas também fazem parte do tratamento. Porque depois da entrevista, acontece o seguinte, o problema é levado para uma reunião fechada, que nós chamamos de reunião mediúnica, onde os médiuns, muito já experientes, eles colocam o problema na mesa e ali acontecem as manifestações referentes àquele determinado caso, àquele determinado problema. E ali acontece o esclarecimento dos motivos por que está acontecendo o processo da obsessão. Quando esse esclarecimento vem à tona, os médiuns doutrinadores vão ajudar o obsessor para que ele também se esclareça, para que ele também modifique a sua sintonia, modifique o seu pensamento e possa também se libertar dessa algema, porque a obsessão é uma algema que prende. Então, aqui na imagem, nós podemos observar uma mesa onde existe a equipe encarnada e a equipe desencarnada trabalhando. Nós vamos perceber os médiuns estão sentados e a gente percebe espíritos desencarnados dando passes nos médiuns, alguns dando comunicação, e nós, pela fisionomia, percebemos que não é uma comunicação muito saudável, mas alguma comunicação mais rígida, mais rigorosa, mais dura, pela própria expressão do médium. E percebemos também lá na porta alguns espíritos que, pelo aspecto, já podemos, assim dizer, que não são manifestações muito felizes. Vimos também lá na cabeceira o presidente da mesa, aquele coordenador do processo, que está mantendo a vibração da reunião de uma maneira calma, através da oração. Perto dele, dois espíritos desencarnados que também mantêm o padrão vibratório da reunião. Tudo isso é feito dentro de uma sala, portas fechadas. Então, aquele chamado obsediado está lá no tratamento, muitas vezes nesse momento, está na sala de passes,
está assistindo uma doutrinária, está ouvindo o evangelho e a reunião acontece onde o problema em referência está sendo resolvido, solucionado. Isso durante várias semanas. Cada centro tem uma rotina, geralmente são 4 reuniões para poder depois se dar um retorno para a pessoa e dizer se deve continuar ou não. E ali vai continuando até o problema ser solucionado ou aliviado. Dentro da terapêutica espírita, também nós vamos ver a fluidoterapia, que é justamente a terapia através dos fluidos, que nós recebemos através do passe e da água fluidificada. A água fluidificada, aqui é a água. Geralmente a água é fluidificada durante o evangelho, durante as reuniões doutrinárias, durante o passe. A equipe espiritual fluidifica a água e é dada para o obsediado, aquele que está buscando tratamento, e para todos que estão ali. Então, dentro da terapêutica espírita, nós já vimos reuniões doutrinárias, as reuniões mediúnicas. A terapêutica espírita também tem a fluidoterapia, o passe, a água fluidificada. A água fluidificada também é recomendada durante o evangelho, nós vamos ver daqui a pouco. E o valor da prece, como já dissemos, que é imprescindível. É muito importante que todos nós façamos preces, seja lá em que hora do dia for, de manhã, de tarde, de noite, no horário em que você se sentir mais à vontade. Não existe uma fórmula para se fazer uma prece, uma oração. Existe sim a vontade de se conectar com Deus de uma maneira simples, de uma maneira tranquila, de uma maneira espontânea. Colocar-se diante de Deus, colocar-se como criatura pedindo ajuda se estiver passando por algum problema. E no caso da desobsessão, pedindo ajuda também aos bons espíritos, ao anjo de guarda, para intuições positivas, para intuições salutares, para que pensamentos negativos, pensamentos ruins sejam afastados. Então é muito importante a sintonia pela prece. Por isso que é uma recomendação e faz parte do tratamento da terapêutica espírita. E a terapia da caridade, que é também uma recomendação da doutrina. E aqui eu trago uma imagem de 2 mãos, uma doando o coração para a outra mão. E tem escrito ali, ó, fora da caridade não há salvação. E o que é que significa isso? A caridade é o amor. É o amor, aquele amor que Jesus recomenda. O amor ao irmão. A caridade é justamente essa entrega espontânea, genuína, mas é uma entrega não somente de coisas. Doar coisas faz parte do processo de caridade. Ver o que o outro precisa é importante. Ver as necessidades materiais do outro é nossa tarefa também, porque precisamos estar atento àqueles que estão conosco no caminho, na caminhada, o que é que precisa, eu posso ajudar, eu posso socorrer, lógico, precisamos estar atentos, mas quando nós dizemos fora da caridade não há salvação, e muitas vezes a palavra caridade é confundida com beneficência, a beneficência faz parte da caridade, mas a beneficência é uma parte só da caridade. Assistencialismo é importante ter um comportamento de estar prestando atenção ao que o outro precisa, está dando essa assistência material, sim, mas isso também não é tudo. É importante, mas não é tudo. A caridade é algo muito maior. A caridade é o próprio amor em movimento. É o amor em ação. Se eu não tenho nada material para socorrer o outro,
é uma doação de mim mesmo. Eu posso me colocar à disposição para uma escuta, para um abraço. Mesmo agora, em tempo de pandemia, que a gente não pode abraçar ninguém, mas a gente pode dar um telefonema e escutar. Quantas e quantas pessoas estão passando por necessidade de contato físico? Todos estamos passando por isso. Mas que isso pode ser resolvido temporariamente por um contato virtual mais intenso, através de uma chamada de vídeo. É o tempo que a gente passa com o outro. Não tem nada mais precioso do que essa doação de tempo. É o tempo que eu me dou para fazer algo para outra pessoa, para escutar outra pessoa, escutar seus problemas, suas angústias, escutar suas alegrias também, é um compartilhamento de tempo. Então, esse trabalho de caridade, a terapia da caridade, ajuda na terapia da desobsessão, porque quando o indivíduo está envolvido no trabalho da caridade, ele está vibrando com o alto, ele está com o pensamento elevado, ele está em sintonia com Deus e com bons espíritos. Olha aí, a sintonia muda, a vibração muda. E o próprio obsessor também pode ser educado nesse momento, nesse processo. Porque o obsessor, aquele perseguidor, estará verificando que o obsidiado está mudando o seu padrão, está aprendendo, está amando, está se doando, está colocando-se a serviço do bem. De repente, o obsessor também se convence de que fazer o bem é o melhor caminho. E há uma mudança nesse padrão. Então, a terapia da caridade ajuda muito, muito, muitíssimo. Porque quando a gente está trabalhando, a gente se conecta com o alto. Quando a gente está trabalhando no bem, a gente se conecta com o alto. Então, é a recomendação da doutrina a terapia da caridade. Como também a reforma interior, como eu já falei bastante, essa vontade dessa reforma íntima, trabalhando nossas imperfeições, algo que não termina com o tratamento, mas que deve continuar, porque é algo que a gente tem que fazer todo dia, com ou sem tratamento de desobsessão. Durante o tratamento, nós temos que ficar mais atentos, mais vigilantes. Mas Jesus já diz, ó, vigiai e orai. Vigiai e orai sempre, não somente quando estamos sofrendo. O perdão, como já foi dito, e o evangelho no lar. O evangelho no lar que nós recomendamos como algo imprescindível. Então, vamos lá. O evangelho no lar, eu trago aqui, no item 1, quais são os participantes, e no item 2, como é um roteiro rápido dessa reunião. E na imagem eu trago uma casa, é ilustrativo, uma casa, e olha o que tem ao redor da casa. Ela está toda protegida energeticamente. Porque é justamente isso que acontece na casa onde se faz o evangelho. Quando a gente quer fazer uma faxina na nossa casa, vamos fazer uma faxina, limpar tudo, está precisando daquela faxina boa, a gente vai a todos os cômodos da casa, limpa tudo direitinho, todos os cantos, nós tiramos tudo do lugar, sacudimos tudo, varremos, passamos produtos de limpeza e fica tudo limpo, cheiroso, aquele aspecto agradável, bom. Isso é a faxina da casa material. Eu estou falando porque fazer o evangelho no lar é algo semelhante. É a mesma coisa. Toda vez que
decidimos iniciar, e toda vez que fazemos o Evangelho no lar, estamos fazendo essa limpeza na nossa casa onde a gente mora. Só que não é aquela limpeza da sujeira que está no chão, nem na parede, nem em cima dos móveis, mas é a limpeza da psicosfera da casa, é a limpeza espiritual do ambiente da casa. Então, quais são os participantes do Evangelho no lar? Está escrito aí, olha, podem ser todas as pessoas do lar, inclusive as crianças, ou ainda pode ser feito por apenas uma pessoa da casa, ou seja, quem mora na casa pode fazer o Evangelho no lar. Ah, se tem criança, pode participar. Aí, geralmente, quando se tem criança, se faz um comentário do trecho do Evangelho que foi lido para que a criança também possa compreender. Ou se traz alguma leitura para poder acrescentar, para que a criança também possa participar de uma maneira ou de outra. Mas é importante que todos que vivem naquela casa participem. Mesmo que seja uma pessoa sozinha, pode-se fazer o Evangelho, e o Evangelho é feito da mesma maneira. Se as pessoas que estão na casa, todas não querem, mas somente uma pessoa ou duas deseja fazer, não tem problema. A gente não pode impor ao outro a nossa vontade, o nosso desejo. Inclusive, fica no início muito complicado que todos queiram. Não tem problema. Aquele que quer começa e faz. Agora é imprescindível que se tenha um dia da semana pré-estabelecido. Se escolhe o dia e o horário para que isso aconteça. É necessário também que esse dia não seja mudado com muita frequência. Por isso que a gente precisa pensar qual é o melhor dia, qual é o melhor horário, e escolher um horário onde a gente possa se beneficiar da oração que é feita após o término do Evangelho. Então é bom, geralmente a gente recomenda que se faça naquele horário onde a gente possa permanecer em casa após o término do Evangelho. Porque os espíritos continuam trabalhando no nosso lar após aquele período. E a gente pode continuar se beneficiando dessas energias salutares, benéficas, à nossa saúde espiritual. Olha aí, o Evangelho no Lar é recomendação para o tratamento de desobsessão. Então, qual é o roteiro da reunião? Uma leitura sem comentários de uma página de um livro. Aí é sugerido um livrozinho de leitura sem comentário do Pão Nosso, Fonte Viva, entre outros. Ou seja, algum livrozinho de mensagem. Depois dessa leitura breve, sem comentários, vem uma prece inicial. Depois, a leitura e comentários de um tópico de O Evangelho segundo o Espiritismo. E, finalmente, a prece de encerramento. A leitura do tópico do Evangelho segundo o Espiritismo pode ser de forma sequenciada, semana a semana. Pode também ser aberto o Evangelho aleatoriamente. Cada um faz de um jeito, contanto que aproveite a lição do texto evangélico para as reflexões do grupo familiar durante aquele momento e que fique também por aquela semana como proposta para se colocar em meditação durante a semana, cada um trazer aquilo para a sua semana, para os seus dias. A prece de encerramento é feita e é bom que nesse momento do encerramento se vibre pela família que ali habita, pelos familiares outros que estão próximos, distantes. É bom que se faça uma vibração por toda a família, que essa vibração se estenda para a vizinhança, que se estenda também para a cidade, para os governantes, que se estenda para todo o povo brasileiro. É um momento de vibração que pode se estender, inclusive, para todo o planeta. E nesse momento de pandemia, é muito interessante que na prece de encerramento a gente possa ser uma luzinha na nossa casa, uma luzinha que vai fazer muita
diferença na persistência da prece, da oração, para que essa oração consiga, como eu disse, na família, aí a vibra pela vizinhança, pelo bairro, pela cidade, pelo estado, pelo país, pelo planeta, principalmente para que a gente possa emanar nossa vibração individual a toda a humanidade. É um treinamento. Não precisa demorar muito tempo o evangelho. É bom que não se demore com discussões. É melhor nem que tenha discussões do texto. Um breve comentário. Mesmo que exista outra pessoa de outra religião, não tem importância que participe. A gente precisa respeitar a iniciativa religiosa, inclusive das pessoas que convivem conosco na mesma casa. Não tem problema nenhum que todos participem do Evangelho. O Evangelho é uma leitura e um breve comentário. Não precisa entrar em discussões filosóficas, em debates, nada disso. E é também muito importante que não se dê passagem para manifestações mediúnicas no momento do Evangelho. É muito importante que o Evangelho não se torne um momento de manifestações mediúnicas. Se deve fazer com frequência, como eu disse no início, olhando sempre o dia e o horário, preparando-se uns 5 minutos antes, já se concentrando, colocando uma jarra de água sobre a mesa, para que essa água seja fluidificada e logo após a prece de encerramento, todos possam se beneficiar desta água fluidificada. É bom também, quem quiser, colocar uma musiquinha no final, se quiser, não tem problema. E se a pessoa não estiver em casa no dia e no horário do Evangelho, por algum motivo, viajou, está em algum outro local, pode-se fazer o Evangelho de qualquer lugar onde se esteja. Eu já fiz Evangelho, por exemplo, num aeroporto, esperando o horário do voo. Estava no horário do meu Evangelho e ali eu me concentrei. Elevei o meu pensamento, fiz a minha leitura, fiz a minha oração e pronto. Então, se pode fazer o Evangelho em qualquer lugar, quando a pessoa não está dentro da própria casa naquele dia, por algum motivo. E é bom que não se quebre essa corrente. Não se quebre. E se chegar alguém, alguma visita, antes do horário do Evangelho, não tem problema nenhum. Convida a visita para sentar, explica que é um momento de oração, de prece, e quantos benefícios são colhidos por esse momento de oração em família. Como eu disse no início, a faxina que a gente faz para limpar a casa da sujeira, da poeira, do pó, o móvel, passando o lustramóvel, é a mesma coisa que nós estamos fazendo na psicosfera espiritual do ambiente onde estamos morando. As relações familiares vão ficando mais saudáveis. As pessoas vão ficando mais amáveis. O padrão vibratório se eleva. Isso com a persistência da oração no lar. E o perdão. O perdão aí tem 70 vezes 7. Lembra o quê? Aquela recomendação de Jesus, quando Pedro pergunta, mestre, quantas vezes eu preciso perdoar? Quantas vezes? Ele diz 70 vezes 7. Ou seja, quantas vezes se fizer necessária. O perdão sara, cura e restaura. E eu quero ler aqui o seguinte, sobre os pensamentos. O homem só se libertará quando entender o quanto é responsável pelo próprio tormento e pelos que infligiu aos que hoje lhes batem a porta do coração, roubando a paz que julgava merecer.
Na qualidade dos pensamentos que emitimos e que recebemos está a origem da nossa saúde ou da nossa doença, da paz ou do desequilíbrio. De acordo com o que pensamos, nós teremos os nossos companheiros espirituais. Aí eu vou acrescentar, assim como nós escolhemos os nossos amigos, nós também escolhemos os nossos companheiros espirituais pela qualidade dos nossos pensamentos. Então, vigiemos como estão os nossos pensamentos. Por isso que Jesus fala: orai e vigiai. A qualidade dos pensamentos é que vão atrair os nossos companheiros espirituais. A obsessão é o pensamento transitando e sintonizando nas faixas inferiores. A desobsessão é a mudança do pensamento para rumos nobres e elevados. Essa mudança é questão de escolha e de seleção. É necessário ter vontade. Isso é imprescindível. É necessário ter vontade. Então, o tratamento muda a direção dos pensamentos, vai modificar o estado mental, arejar a mente, higienizando com pensamentos sadios, otimistas, edificantes. Vai substituindo aos poucos aqueles reflexos pessimistas, depressivos, mórbidos, por pensamentos contrários. Tudo isto diariamente. Daí precisamos manter-nos firmes com o Evangelho e manter-nos firmes com a prece. Cultivar a esperança, abrir-se para a prece, quando um clima interior favorável à aproximação de espíritos bondosos. Isto tudo é possível pela vontade. E o trabalho na caridade é justamente o esquecer-se de si mesmo para servir o outro. É sair cada um da sua cela pessoal, dos seus problemas, e ir de encontro ao irmão necessitado para aliviar também nele as dores. E aí as nossas próprias dores e os nossos próprios problemas serão resolvidos. Então, com isso, eu encerro essa aula de desobsessão, deixando sim todas essas orientações. Muito feliz por poder compartilhar todo esse conhecimento, aguardando de vocês as perguntas, os comentários e dizendo que todos perseverem no bem, na oração e na vigilância contínua todos os dias. Um beijo no coração de cada um e muita paz.